Boa noite, que a graça, o amor e a presença do Senhor esteja sobre a sua vida nessa noite. Nós temos aprendido tanto, com o livro de Salmos, e são poemas, poesias que Davi escreveu, mas com todo o seu sentimento, com todo o seu amor, com todo o seu arrependimento, com todas as suas emoções, ele deixa expresso aqui no livro de Salmos. E hoje eu queria ler com vocês o Salmo 51, alguns versículos. Nesse salmo, o rei Davi, ele clama a Deus para que Deus tivesse misericórdia dele e para que Deus pudesse perdoá-lo, porque ele queria ser tratado pelo Senhor acerca do seu pecado. Agora ele reconhecia que quando ele teve um relacionamento com Betseba, quando ele colocou o seu marido na frente de batalha, e com isso, aconteceu a morte de Urias, Davi agora, ele parou para pensar, ele estava em pecado, ele estava errando, e ele decidiu agora chegar diante de Deus, se humilhar e colocar a sua situação. Muitas pessoas, quando leem o Salmo 51, não sabem que Davi ele havia feito essas coisas, se encontrado com Betseba, tido esse relacionamento com ela, um ano mais ou menos antes de escrever esse salmo. Então ele viveu uma vida de pecado por mais ou menos um ano, e depois ele escreve esse salmo de arrependimento. Eu vejo assim que na aparência parece que Davi ele não reconheceu de fato o seu pecado, né? No momento não, mas depois, do acontecido, Davi começou a olhar para si mesmo, e ele começou a encarar a verdade de tudo aquilo que ele estava fazendo, e ele teve um arrependimento verdadeiro. É isso que nós aprendemos com Davi, que embora a gente não deixe de pecar, nós recebemos o Senhor, mas o pecado habita em nós e nós temos que cuidar. E muitas vezes nós entramos sim em pecado, muitas vezes nós erramos diante de Deus, mas o mais importante é aprender aqui com Davi, quando ele se arrependeu, quando ele entendeu realmente que ele estava em pecado e deixou esse salmo registrado. Isso vem nos ensinar que quando teus olhos espirituais são abertos e você consegue entender que você está errado, que você está em pecado, esse salmo está nos ensinando que ainda dá tempo de retratar com Deus, de se arrepender, de chegar aos pés do Senhor e clamar. E enquanto nós não nos arrependemos de modo sincero, nós não podemos receber o perdão. Nós aprendemos aqui com Davi. Eu queria ler 2 versículos para vocês, o 6 e o 7, Salmo 51. Versículo 6. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Agora Davi parou para pensar e está conversando com Deus e falando: eu sei, Senhor, que o Senhor deseja a verdade do meu coração. E agora eu estou entendendo, Davi está dizendo que eu pequei, que eu estava em pecado. E aí o versículo 7, ele faz assim uma oração a Deus, dizendo: purifica-me com ensopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Aqui Davi demonstra a sua confiança em Deus. Ele está falando: me purifica, que eu vou ficar limpo, que eu vou ficar puro. Lava-me, que eu vou ficar mais branco do que a neve. Ele sabia do poder do Deus de Israel. Ele estava dizendo para o Senhor: eu agora entendi que eu pequei, que eu errei. E eu estou clamando, para que o Senhor me purifique, para que o Senhor me lave. É isso que é o mais importante na nossa vida. Muitas vezes nós erramos, mas reconhecer o nosso erro, é isso somente que o Senhor deseja.
para que ele venha e possa nos purificar, possa nos libertar e possa nos tornar mais alvos do que a neve, né? Sem pecados. Naquele momento, o Senhor pode apagar as nossas iniquidades. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome, santo, santo é o Deus de Israel. Pai, aprendemos hoje com Davi uma verdade maravilhosa, que quando pecamos, nós precisamos nos arrepender. E quando nós nos arrependemos verdadeiramente, genuinamente, podemos orar e o Senhor está pronto a nos perdoar, pronto a nos purificar. Obrigada, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, que nos ama acima de todas as coisas e está sempre pronto a nos perdoar para um novo recomeço. Pai, nos abençoa nessa noite. Cobre, Senhor, as famílias que estão representadas aqui, as pessoas que têm ouvido esse propósito toda noite, que elas possam ser tocadas pelo Espírito Santo de Deus, através da tua palavra viva, da tua palavra rema, da tua palavra que transforma. Que esse exemplo de Davi hoje seja um exemplo vivo nas nossas vidas e que possamos passar a viver desta forma. Quando errarmos, quando pecarmos, termos o verdadeiro arrependimento e chegar diante de ti. Nós oramos assim e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite e até amanhã nesse mesmo horário.